Minha gente, nós vamos iniciar hoje mais um conteúdo de ciências e nós vamos conhecer como as plantas elas se multiplicam, certo? O assunto é bem fácil, bem enxutozinho e com certeza algumas coisas vocês já sabem, certo? Nós temos dois modos mais conhecidos que as plantas elas se multiplicam, elas se reproduzem, certo? Lembra que no simulado tia perguntou por que as plantas elas são consideradas seres vivos? Porque muitos colocaram a resposta correta, que é nascem, crescem, respiram, se reproduz e morre. Então, como é que a planta ela se reproduz? Nós vamos conhecer hoje duas formas mais comuns. A primeira forma é de sementes. O feijão que a gente conhece, o milho, a ervilha, isso aí são sementes. O que a gente come são as sementes, certo? E é através delas que a plantinha ela vai crescer ou não, se multiplicar. Esse processo de semente é chamado de germinação, tá certo? Quando a gente bota a semente em um lugar apropriado. Qual é o lugar apropriado para uma plantinha nascer? Onde tenha luz, onde tenha água, onde tenha um solo fértil, um solo com minerais. E é preciso algumas plantinhas também, elas precisam estar sempre sendo aguadas, outras não. Então, água, luz e solo são as principais substâncias que uma planta ela necessita. E para a semente ela germinar, ela nascer, ela precisa dessas três coisas. Quando a semente ela começa a nascer aquele brotinho pequenininho, quer dizer que ela nasceu uma nova planta. Colocamos a semente embaixo da terra e quando ela começa a germinar, quer dizer que nasceu uma nova planta, certo? Esse é o processo chamado de semente, por semente, a multiplicação por semente. O outro processo mais conhecido também é por mudas. Tia, muda? O que é muda? Com certeza alguma mamãe que gosta de plantar árvores, plantar folhinhas, plantar alguma coisa na sua casa. Ela pega da vizinha uma plantinha, ela encontra na rua uma muda e vai lá e bota na terra para plantar. Então, o processo de muda é quando a flor ou a planta, ela está crescendo e nasce um novo raminho. E quando nasce esse novo raminho, a gente pode tirar ela e plantar em outro lugar. Então, é um processo conhecido por muda. A gente tira daquela planta um pedaço e planta em um novo lugar. Há também outros modos que as plantas elas podem se multiplicar. Existem plantas, o livro dá o exemplo de morango, tá certo? Que ele vai se enraizando, ele vai se proliferando, ele está ali plantado no lugar, mas ele começa sozinho a se multiplicar, certo? Então, o processo de semente e de muda são os mais conhecidos como as plantas elas se multiplicam. No nosso livro ele vai trazer também muitos exemplos de plantas ou de frutas que a gente consome que tem sementes. A manga, ela tem aquela semente grandona, o caroço da manga que nós chamamos. Tem a pinha, o abacate. Tudo isso são grãos que se a gente plantar, elas podem germinar, podem nascer uma nova plantinha. Lembrando que ela precisa estar no local adequado. Falamos aqui sobre o local adequado da plantinha nascer. Além disso, eu vou trazer uma curiosidade para vocês. Nós temos alguns animais que eles são especialistas em multiplicar as plantas. Como assim animais, tios? O passarinho, quando ele come alguma fruta que tem semente ou alguma outra planta que tem semente, ele ingere essa semente, ele come. E no local onde ele vai voando, que ele faz a sua defeca, onde faz o seu cocô, ele vai deixar ali aquela semente também. Aquela semente ela cai no chão e ela pode germinar. O passarinho, os macacos, os saguins
Então, eles têm esse poder de, quando ingerirem a plantinha, a semente, quando vão fazer as suas necessidades, eles vão deixar pela floresta ou pelo lugar onde eles estejam aquelas sementes plantadas em um solo, tá certo? Possa ser que germine e possa ser que não. Mas além das sementes, nós vamos hoje falar sobre as utilidades das plantas, certo? Elas são de inúmeras utilidades para nós, seres humanos, e para a natureza. Então, as utilidades das plantas para a natureza, a gente precisa saber que a natureza, ela por si só se renova. Ela por si só, ela tem o poder de crescer só, de se multiplicar, de trazer o alimento para ela mesma. A gente já aprendeu que as plantas, elas produzem o seu próprio alimento. Então, a natureza, ela tem esse poder, tá certo? Então, a utilidade das plantas para a natureza, a gente sabe que uma boa árvore, ela faz uma sombra boa, ela vai trazer também os alimentos para os animais na natureza. As plantas, elas também, não só para nós, mas para os animais, elas têm o poder de curar algumas doenças, de sarar algumas feridas. Então, as plantas, elas também trazem oxigênio para a natureza, fazendo aquela renovação do gás carbônico e do gás oxigênio, certo? Nós, seres humanos, utilizamos bastante as plantas, seja para chá, para medicamentos, certo? Para nosso consumo, para dar uma sombra gostosa para a gente ficar. Ela produz para nós o oxigênio. Então, as plantas, elas vão ter diversas utilidades. Nós vimos em geografia que algumas coisas são construídas com os recursos naturais. As plantas, elas são os recursos naturais que podemos tirar a madeira, aquelas árvores grandes nós tiramos a madeira. E o que é importante falar? Hoje em dia, as pessoas que arrancam a árvore, que derrubam a árvore e utilizam elas a madeira, eles têm uma obrigação de replantar aquela árvore. Então, arrancou aquela árvore, ele tem que plantar uma nova, certo? Porque a natureza, para ela se renovar, ela demora alguns anos. E como o trabalho do homem ele tem sido muito rápido desmatando a natureza, ele precisa recompor isso aí. Ele precisa ajudar a natureza a se recompor, certo? Além de sombra, de chá, de medicamentos, muitos medicamentos que a gente toma, aqueles comprimidos ou em gota, eles são feitos de plantas, tá certo, minha gente? Plantas medicinais. Foram estudos feitos para que essas plantas ajudassem a nossa saúde. Além disso, as plantas, elas também nos alimentam. Seja o repolho, que é uma folha, seja as frutas, certo? Que a gente consome, banana, maçã. E além disso, nós temos as raízes também. A macaxeira, a batata, a cenoura. Tudo isso são locais, certo? Das plantas que a gente se utiliza para se alimentar. Então, as plantas elas têm diversas utilidades, tanto para a natureza quanto para o ser humano.